Boa tarde, estamos aqui na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo, eu e minha amada esposa, num compromisso. Quero deixar uma reflexão da palavra de Deus para nós, está aqui na Bíblia, em João capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Maravilha a palavra de Deus. Neste texto sagrado da Bíblia, o Senhor Jesus chama o Espírito Santo de Espírito Consolador e Espírito da verdade. Então o Espírito Santo, ele é o Consolador das nossas vidas, das nossas almas, e ele é o Espírito da verdade que nos conduz, que nos faz caminhar na verdade de Deus. Como Consolador, o Espírito Santo é o nosso Paracletos, ou advogado, aquele que se apresenta ao nosso lado para interceder, defender, nos ajudar. Como Espírito da verdade, o Espírito Santo é o verdadeiro Deus. O Espírito Santo é único e verdadeiro. Em meio a tantos espíritos de erros nos nossos dias, de mentira, de engano, que existe neste mundo, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então o Espírito Santo não trabalha conosco na mentira, no engano, na falsidade, na hipocrisia. Ele é o Espírito da verdade. Ele trabalha na verdade. Ele opera na verdade. Ele transforma na verdade. Ele liberta na verdade. E nós vemos aqui o Espírito Santo é a verdade. E eu separei aqui alguns versículos da Bíblia, que tem no meu esbocinho aqui, alguns versículos. Nele não há erro, nem engano e nem mentira. Esteja certo de uma coisa. No Espírito Santo, que é a verdade, nele não há engano, nele não há mentira, nele não há erro. Se tem algum erro, algum engano, alguma mentira, é em nós, porque no Espírito de Deus, não. 1 João capítulo 5, versículo 6, a Bíblia diz, o Espírito é o que dá testemunho, porque é o Espírito da verdade. Viver na verdade, falar a verdade, praticar a verdade, não é fácil. Por isso nós temos que orar, buscar a face de Deus, buscar o Espírito de Deus, para que Ele nos dê graça, força para pregarmos, vivermos, falarmos a verdade. Porque falar e viver a verdade custa caro neste mundo de mentira e de engano, neste mundo de injustiça. É mais fácil mentir e enganar do que falar e viver na verdade. Mas se você deseja o Espírito Santo trabalhando na sua vida, no seu coração, ele te conduzirá à verdade. Você precisa ser verdadeiro. 1 Reis, capítulo 22, do versículo 13 ao 28, em meio a centenas de profetas que profetizaram mentiras, induzidos pelo espírito de mentira e engano que veio sobre eles, o profeta Micaías fez a diferença ao profetizar a verdade por meio do espírito da verdade. Um monte de profeta profetizando mentiras, sendo coniventes com o rei para ganhar benefícios do rei, para ganhar agrados do rei, para ganhar isenção do rei, para ter espaço
no reino do rei. Mas todos profetizando mentiras, coisas da mente, coisas do coração, coisas inventadas. Aí vem o profeta verdadeiro chamado Micaías e profetiza a verdade. Custa caro para ele, mas o que estava usando ele era o Espírito eterno da verdade. Irmão, Deus não trabalha com mentira. Às vezes você busca, pede a Deus uma resposta e Deus não te dá. Não é porque Deus não tem resposta, não é porque Deus não tem uma solução, não é porque Deus não tem uma fala para falar. É porque nós não suportamos certas verdades vindas de Deus. E naquele momento, se ele for te responder, ele vai te responder com verdade. E nós não temos estrutura para ouvir certas verdades. Como Deus sabe disso, ele silencia e vai trabalhando, vai falando conosco no tempo. Então, esteja certo disso. Se Deus for te dar uma resposta, jamais será mentira, jamais será engano, jamais será enganando os seus sentimentos. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21, a Bíblia diz: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Movidos pelo Espírito da verdade. Alguém diz, João morreu prematuro porque ele falou a verdade para Herodes, ele não devia ter falado. Ora, ele não devia ter falado? Ele deveria ser conivente? Ele deveria se omitir diante do pecado de Herodes? Ou ele deveria defender a palavra de Deus, a conduta verdadeira da palavra de Deus? Ele diz, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Perdeu a cabeça, mas não deixou de viver e falar a verdade. Então, meu irmão, homens santos de Deus foram guiados pela verdade de Deus. Atos capítulo 5, versículo 1 ao 3, todos conhecem a passagem de Ananias e Safira, que Pedro diz, não mentistes aos homens, mas mentistes ao Espírito da verdade, e pagaram um preço muito alto por mentir ao Espírito Santo. Então fuja da vida de engano, fuja da vida de mentira, fuja da vida de hipocrisia, porque o Espírito Santo é um espírito de luz, de transparência, de verdade. Seja verdadeiro, é melhor. Pode sofrer algumas consequências agora, mas é melhor depois. E se você mentir agora, pode ser bem pior depois. Tiago capítulo 3, versículo 15, ele diz assim, nem mintais contra a verdade. Infelizmente, Ananias e Safira mentiram contra o Espírito da verdade. E quantos hoje estão mentindo para o Espírito Santo? E quantos hoje, homens, mulheres, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, mentem descaradamente diante de Deus e às vezes até para Deus? Que o Senhor nos ajude a ser mais crente, a ter mais temor, a reverenciar mais a Deus, porque essas coisas podem custar caro para nós, para alguém. Segundo Coríntios 13, 8, a Bíblia diz, nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Não existe argumento contra a verdade. Por isso que Herodes mandou matar João. Não tinha resposta, não tinha argumento contra aquela verdade de João Batista. Então ele vai e manda matar. Meu irmão, o Espírito Santo, ele é o Consolador, tem problemas, tem dificuldades, tristezas, angústia na vida do ser humano que só o Espírito Santo pode consolar. A alma, só o Espírito Santo pode consolar. Ninguém mais pode consolar a alma a não ser o Espírito Santo. Ele é o consolador das nossas almas. Ele vai no mais profundo e ele
é o Espírito da verdade. Encerrando essa reflexão, a Trindade Santa é a verdade. A Santíssima Trindade é verdadeira, o Pai é verdadeiro, o Filho é verdadeiro, o Espírito Santo é verdadeiro. Nós vemos isso em Deuteronômio 32:4, nós vemos isso em João 14:6, 1 João 5:6. João 14:6 ele diz: eu sou a verdade e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ninguém chega ao Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então a Trindade está clara, é a Trindade da verdade. A Bíblia fala aqui para nós em Deuteronômio 32:4, Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Oh, que o Senhor Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos ajude a sermos retos, a sermos mais justos, para parecermos mais com o nosso Deus. Que Deus nos ajude, que o espírito de engano, de hipocrisia, falsidade, seja repreendido da nossa vida e do nosso caminho. 1 João 5,6, a Bíblia diz, o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E João 17:17, a Bíblia diz, a palavra de Deus é a verdade. A única verdade que incomoda esse mundo, que eles nos odeiam, nos persegue por causa da verdade dessa palavra, por causa da verdade do Evangelho. Aí alguém diz, então, não fale a verdade do Evangelho para o mundo, porque vai ofendê-los. Mas é a única palavra que liberta-os, que transforma-os, que muda-os. Ela confronta e liberta. Ela confronta e transforma. Então, nós temos que ser odiado pelo mundo, perseguido pelo mundo, mas jamais deixar de pregar essa verdade. Porque é a única palavra que transforma o homem e o conduz das trevas para a maravilhosa luz, da perdição para a vida eterna. 1 Timóteo 3,15, a Bíblia diz, a igreja do Deus vivo e a coluna e firmeza da verdade. A igreja não é de homens. Deus chamou, vocacionou, separou, encheu do Espírito Santo homens e mulheres para fazer sua obra, para conduzir sua igreja. Mas a igreja não é dos homens. Deus não deu ela para homem nenhum, para pastor nenhum. Ela é de Deus. Ela chamou pastores para cuidar do seu povo, do seu rebanho. A Bíblia diz aqui, 1 Timóteo 3,15, a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Meu irmão, minha irmã, obreiro, ouvintes dessa reflexão, pregar a verdade, falar a verdade, nunca destruiu vidas, nunca. O que mata crente, o que destrói uma igreja, o que acaba com uma família é pecado. O pecado mata, o pecado arruína, o pecado destrói. Mas falar a verdade não. Falar a verdade muda, transforma, liberta, diz a Bíblia. Sendo o Pai verdadeiro, o Filho verdadeiro, o Espírito Santo verdadeiro, a sua palavra verdadeira, a sua igreja verdadeira, todos os servos de Deus devem ser verdadeiros. Se Deus é verdadeiro, se o Espírito é verdadeiro, se a palavra é verdadeira, se Jesus Cristo é verdadeiro, se a igreja é verdadeira, eu e você também devemos ser verdadeiros. Não podemos viver na mentira, no engano, porque seremos lançados no inferno. Que Deus te abençoe, viva a verdade, prega a verdade, leia a verdade, vamos ser arrebatados na verdade. Deus te abençoe.